O posicionamento das pessoas que estão nos recursos humanos, se pretendem ter um papel estratégico, depende muito da capacidade de conhecerem a estratégia da organização. E às vezes isso é uma pergunta difícil para se colocar aos próprios líderes da organização, que é qual é a estratégia, para onde é que vamos. Aquilo que se falava há bocadinho relativamente ao saber o porquê, não é? Quando se faz um recrutamento e se pergunta o porquê, quando está numa organização, muitas vezes devia-se perguntar o porquê que estamos a fazer determinadas coisas, não é? E quando a estratégia não está clara, é óbvio que a partir daqui fica muito mais complicado para quem está nos recursos humanos ter um papel estratégico, porque não tem matéria-prima para trabalhar, não é? Portanto, esta é uma questão que me parece essencial, que é muitas vezes o próprio papel dos recursos humanos é desafiar a liderança da organização, os seus pares, a definir concretamente qual é o caminho e para onde é que vamos. E isso depois tem implicação nos indicadores, porque eu só vou medir do ponto de vista estratégico aquilo que me interessa medir, o que significa que se a estratégia for mais para a direita, provavelmente os indicadores serão diferentes se eu for mais para a esquerda, não é? E, portanto, os indicadores dependem muito qual é o caminho que a gente quer seguir, não é? Se, por exemplo, no caminho que a gente quer seguir é para nós fundamental reter as melhores pessoas com conhecimento, com mais experiência no negócio, etc., etc., provavelmente eu vou ter que gerir aqui um conjunto de indicadores que para mim é essencial. Ou pelo contrário, se a questão do turnover para mim não me afeta muito o negócio e a questão da rotatividade das pessoas não é propriamente uma questão, provavelmente eu não vou ter que me importar tanto com esse indicador. Portanto, esta era uma primeira questão. A segunda é, concordando perfeitamente com aquilo que foi dito e reforçando, aliás, que é os recursos humanos, e aquilo que eu tenho observado é que as pessoas conseguem posicionar os recursos humanos a um nível mais estratégico na organização, dependendo do nível, do tipo de pessoas que estamos a falar. Porque eu já trabalhei com muitos profissionais de recursos humanos e é engraçado que aqueles profissionais de recursos humanos que mais se destacavam dentro das suas próprias empresas eram aqueles que não tinham origem nos recursos humanos. Eram aqueles que vinham da engenharia de operações, vinham da área comercial, vinham de uma área técnica, etc, etc. Porquê? Qual era a vantagem que eles traziam? Que tinham pessoas normalmente sensíveis ao tema das pessoas, muito sensíveis, mas traziam uma coisa que às vezes os profissionais de recursos humanos não têm, que é, falavam uma linguagem concreta, que foi aquilo que foi dito. Ou seja, eu influencio tanto mais uma equipa de gestão ou as decisões da minha organização quando eu for com dados muito concretos. Porque se eu for com uma linguagem muito subjetiva, que as pessoas têm dificuldade em torná-la palpável, em torná-la concreta para o negócio e perceber a mais-valia daquilo que eu estou a dizer para o negócio, torna-se muito mais difícil de influenciar. Portanto, ficaria aqui uma nota que às vezes eu falo com muitos profissionais de recursos humanos e muitas vezes discutimos este tema, que às vezes os recursos humanos perdem-se em muita linguagem subjetiva, que não deixam de ter razão, mas às vezes falta-lhe a parte concreta, factual e relacionada com o negócio, para que os outros pares e a equipa de gestão, de alguma forma, se sintam influenciada por isso. Uma coisa é eu dizer que as pessoas estão insatisfeitas, outra coisa é eu chegar lá e dizer que o nosso indicador de engagement ou de satisfação das pessoas caiu 30%. Portanto, são coisas diferentes. Ou dizer que nos últimos 6 meses perdemos 4 Cs intermédias que são fundamentais do ponto de vista do conhecimento para nós, ou da experiência que tínhamos, etc, etc. Portanto, é uma linguagem que às vezes a gente tem que ir mais direito ao número, mais direito ao gráfico, mais direito ao valor monetário, porque é uma linguagem de negócio que as equipas entendem, e se nós quisermos posicionar os recursos humanos a um nível mais estratégico na organização, temos forçosamente de falar essa linguagem. A segunda questão tem a ver, de facto, hoje em dia existe um conjunto de desafios, e desafios que, essencialmente, alguns têm muito a ver com tecnologia, não é? Ou seja, a inteligência artificial está aí e vai mudar muita coisa. Outros desafios têm muito a ver com a questão relacionada com as novas gerações, ou seja, as novas gerações não pensam da mesma maneira que muitos daqueles que, obviamente, hoje têm funções de liderança e já estão há alguns anos no mercado, e, portanto, este é um desafio claro e obviamente, deve ser colocado na estratégia das organizações
porque afeta diariamente aquilo que acontece. Há um desafio claro e tem muito a ver, na Europa a gente vive isso, obviamente nos países em África nós temos essa realidade de uma forma diferente, mas de facto a escola hoje em dia não prepara as pessoas para aquilo que as empresas precisam. Eu diria mesmo que a escola está um bocadinho obsoleta e completamente desgarrada daquilo que é a realidade, face àquilo que as empresas precisam do ponto de vista de treino de competências para as pessoas estarem aptas para os desafios funcionais que têm para elas. E outra questão que eu colocava também em cima da mesa que tem a ver com a questão da inclusão, ou seja, e da diversidade de pessoas. Hoje, cada vez mais, nós temos que olhar para o mundo de forma diferente e temos que olhar para o mundo onde as formas de trabalhar, até pelo aquilo que a própria pandemia nos trouxe, têm que ser olhadas de uma forma mais natural do que têm sido olhadas. Não é? Ainda se olha com muita desconfiança para o local de trabalho onde a pessoa está, ainda se olha com alguma desconfiança relativamente à raça ou origem das pessoas que estão a trabalhar connosco, e de facto nós temos de tornar o mundo muito mais inclusivo, muito mais aberto à diversidade, e os recursos humanos têm um papel fundamental nisto. E às vezes nas organizações esta diversidade não é tão bem gerida. Eu, obviamente, como estando na Europa, eu tenho que ser advogado do diabo e às vezes tenho algumas boas discussões com colegas angolanos e brasileiros, nomeadamente, quando às vezes falamos da questão do local e do estar em Angola, ou estar no Brasil, etc. E eu às vezes concordo perfeitamente, e é claro, eu conheço um conjunto de realidades, as realidades são diferentes, mas eu acho que não podemos abusar da questão do pensar local. Nós não nos podemos esquecer que estamos num mundo global. E se queremos elevar as nossas organizações para um outro nível, é óbvio, como a doutora Edna falava, isto tem que ser de forma simplificada, ou seja, passo a passo, e não pode ser com coisas que obviamente não têm conexão nenhuma com a nossa realidade, mas a única forma é trazermos aquilo que são as boas práticas do mundo e tentá-las incorporar com a devida adaptação. Não é? Nós em Portugal, comparativamente com a Europa, claramente estamos muito atrás dos outros países, mas talvez a capacidade de alguns de nós estarmos mais abertos relativamente a incorporar um conjunto de questões, práticas, etc., provavelmente ajudam-nos a sermos mais globais, a falarmos a mesma linguagem, estamos situados a outro nível. Não é? E, portanto, este era um desafio que deixava do ponto de vista de pensamento, que era não deixar de perceber as características locais, mas também não deixarmos de pensar naquilo que é o mundo global, e aquilo que o mundo global nos traz provavelmente vai nos desafiar para níveis que sozinhos provavelmente nós não temos. Obrigado.